Cultivo Online, capítulo 641. Caçado pela seita do sangue. Vê, você vai se arrepender disso. Agora você será caçado por toda a seita do sangue. O discípulo da seita sangue desapareceu de cena logo depois. Yuan virou-se para olhar para as pessoas que estavam caçando tesouros antes de serem capturadas pela seita do sangue e disse-lhes: se vocês não querem morrer como eles, saiam deste lugar. Sim. Obrigado, senhor. Eles rapidamente deixaram o local também. Assim que Yuan ficou sozinho com Xiao Hua, o lugar ficou em silêncio total. Yuan fechou os olhos por um momento. Quando ele os abriu novamente, seus olhos não eram mais cruéis, mas inocentes, e todo o seu comportamento mudou. Yuan olhou para os cadáveres à sua frente, bem como para o corpo decapitado com uma emoção desconcertante no coração. Depois de ficar em silêncio por alguns momentos, ele se virou e disse para Xiao Hua: vamos voltar por enquanto. Xiao Hua assentiu silenciosamente e o seguiu. Toda a viagem de volta para Peng City foi tranquila, sem nenhum dos dois iniciando uma conversa. Enquanto caminhavam, Yuan ponderou interiormente. Essa pessoa não era nem o fundador do clã Selação Demoníaca nem os outros dois. Então quem era ele? Poderia ser mais uma das minhas reencarnações? Não, eu já o vi antes. Yuan de repente se lembrou do sonho sangrento que teve quando recebeu o símbolo de sua facção após se juntar aos Senhores Supremos Celestiais. Poderia ser ele, seu comportamento e aura pareciam exatamente com aquela pessoa. Quem é ele? Agora ele se perguntava se ele era um assassino em uma de suas vidas passadas, já que estava completamente tranquilo ao matar os discípulos da seita sangue, quase como se fosse natural para ele ter sangue nas mãos. Assim que voltaram para Peng City, Yuan olhou para Xiao Hua e disse-lhe em voz baixa: sinto muito se assustei você. Mesmo que ele não estivesse no controle de seu corpo naquele momento, assim como quando o Paragon Divino assumiu o controle de seu corpo para lidar com o demônio, ainda era seu corpo quem fazia todas essas coisas. Está tudo bem, irmão Yuan. Contanto que você esteja bem, disse ela com um sorriso gentil no rosto. Agora que Yuan não tinha mais aquela aura aterrorizante ao seu redor, ela não tinha mais medo dele. Claro, ela ainda estava curiosa para saber por que Yuan repentinamente mudou de caráter. Era quase como se ele estivesse possuído por um fantasma. No entanto, ela sabia que ele não estava possuído, o que só tornava tudo mais intrigante. Bem-vindo de volta, jovem mestre. Feng Yuxiang cumprimentou Yuan quando ele voltou. Voltei. D. Taoísta Yuan. Bem-vindo de volta. Yuan virou-se para olhar para as duas lindas damas que estavam atrás de Lord Luo. Foram Luo Ling e Luo Li. Ei, vocês dois, já faz um tempo. Yuan sorriu para eles, fazendo-os corar. Você mudou muito. Luo Li ficou atordoado com sua nova aparência. Só um pouco. Não, você está quase irreconhecível, Taoísta Yuan. Luo Ling disse. Por que você ainda está me chamando de Taoísta Yuan? Não há necessidade de ser tão formal. Yuan rapidamente percebeu a formalidade deles para com ele. Bem. Depois de saber que Yuan havia se tornado um grão-mestre espiritual, essas irmãs não ousaram mais tratá-lo tão casualmente. Apenas me chame de Yuan, eu insisto. Tudo bem, Yuan. Luo Li assentiu. Bem-vindo de volta, Yuan. Você voltou mais cedo do que eu esperava. Pretendo desafiar a Stairway to Heaven em breve, então decidi visitar vocês antes de partir. Entendo. Então você estará deixando os céus inferiores em breve. As irmãs ficaram tristes ao ouvir isso, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. Como foi sua visita à seita espada voadora, jovem mestre? Feng perguntou de repente a ele. Após um momento de silêncio, ele suspirou. Encontramos a seita do sangue. Você o quê? Você está bem? Lord Luo imediatamente perguntou-lhe com uma voz preocupada. Estou bem. O que aconteceu com a seita do sangue? Feng então perguntou. Bem, Yuan hesitou em contar a história, pois temia que eles pudessem olhar para ele de forma diferente depois. Vendo a reação de Yuan, Xiao Hua disse. Eles se mataram. O quê? Por que eles fariam isso? Os olhos de Feng Yuxiang se arregalaram de surpresa. Porque eu disse a eles. Yuan suspirou. Feng Yuxiang olhou para ele com descrença no rosto. Ela não consegue imaginar Yuan ordenando que as pessoas se matem, mesmo que sejam da seita do sangue. Então o que exatamente aconteceu na seita espada voadora? Yuan começou a explicar a situação para eles, como ele deixou um vivo para que pudesse se tornar um alvo e revelar o mestre da seita sangue, Lord Blood. Inacreditável, Feng Yuxiang murmurou em voz baixa, mas ela admirou sua ousadia. O jovem mestre geralmente é muito reservado. A seita do sangue deve tê-lo irritado muito para fazê-lo fazer tais coisas, ela pensou consigo mesma. Então você vai lutar contra o mestre da seita sangue em 3 dias? Lan Yingying perguntou a ele. Eu deveria ser capaz de derrotá-lo sozinho e não quero sujar suas mãos com o sangue deles, disse Yuan. De qualquer forma, podemos conversar mais sobre isso mais tarde. Agora, quero limpar minha mente da seita do sangue. Yuan então se virou para olhar para as irmãs Lu e perguntou-lhes. Vocês querem comer alguma coisa agora? Esta é uma das razões pelas quais voltei também. As irmãs ficaram sem palavras. Como ele ainda pode estar com vontade de comer sabendo que será caçado pela seita do sangue?
Porém, eles não recusaram e acenaram com a cabeça, pois esperavam por esse momento desde que ele partiu. E pelo resto do dia, todos saíram para buscar comida, retornando a todos os restaurantes que já frequentaram antes, permitindo que Yuan esquecesse temporariamente a seita do sangue e a seita da espada voadora. Enquanto isso, o mestre da seita sangue acabara de receber notícias do que aconteceu na seita espada voadora e, como era de se esperar, ele estava furioso depois disso. Finalmente, o bastardo que matou meu filho. Finalmente encontrei você. Se eu não esfolá-lo vivo e alimentar os porcos com seus ossos, não terei o sobrenome Meng.